Oi, oi, tudo bem com você? Hoje a gente vai dar início ao estudo do sistema reprodutor. Eu dividi esse curso em 4 aulas. A gente vai começar falando sobre o sistema reprodutor masculino, depois a gente vai falar do feminino, o processo de fecundação e então o processo de gametogênese. Mas eu vou começar a aula de hoje com uma notícia fresquinha que eu vi num artigo científico agora no começo de agosto. Pesquisadores da Universidade de Bristol, no Reino Unido, usaram uma tecnologia muito nova e uma combinação de análises matemáticas para identificar o verdadeiro movimento realizado pela cauda dos espermatozoides. Por 3 séculos, a gente acreditou que eles se moviam por movimentos laterais, de vai e vem da cauda, simétricos. Mas o que esses cientistas descobriram foi que, na verdade, o movimento é totalmente assimétrico. Ele ocorre, na realidade, em espiral, semelhante a um saca-rolhas, como eles mesmos sugeriram. Esses movimentos corrigem a assimetria e impulsionam o espermatozoide para frente. Ainda segundo os cientistas, muitas descobertas sobre os espermatozoides estão sendo feitas e foram realizadas nesse experimento, mas eles ainda não estão divulgando isso na mídia. E esses achados sobre a mobilidade podem contribuir muito para os estudos de fertilidade. Hoje, o nosso papo é sobre o sistema reprodutor masculino. Vem comigo que é depois da vinheta. Reprodução tem como objetivo garantir a perpetuação da espécie. Existem várias formas de reprodução e cada grupo de seres vivos realiza uma delas. Alguns seres vivos fazem reprodução assexuada, que não envolve a combinação do material genético. Outros fazem a reprodução sexuada, e esse tipo de reprodução nos animais envolve a produção de gametas. No nosso caso, para ocorrer a fecundação, que é interna, ou seja, ocorre dentro do corpo feminino, precisa ocorrer a cópula. Para isso acontecer, os órgãos sexuais masculino e feminino foram se moldando ao longo da evolução, para que eles fossem complementares. Então vamos falar um pouquinho melhor sobre a anatomia interna e externa dos sistemas reprodutores masculino e feminino. A gente vai começar hoje pelo sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino é composto por poucas estruturas. Então nós temos aqui externamente o pênis e o saco escrotal mais evidentes. Internamente, nós temos aqui a estrutura interna do pênis, nós temos a glândula bulbo-uretral, a próstata, a vesícula seminal e as estruturas ali do testículo e do epidídimo. Vamos ver quais são as funções de cada um desses órgãos? Então vamos lá, vamos começar pelo local de início da produção dos espermatozoides, que são os testículos. Eles são as gônadas masculinas. Lembrando que gônadas são glândulas mistas e essas glândulas elas são chamadas de mistas porque elas têm tanto a função de produzir gametas quanto de produzir os hormônios sexuais. Enquanto o embrião está se desenvolvendo lá dentro do corpo da mãe, os testículos se encontram na região abdominal, internamente. Pouco antes do nascimento, eles descem e se alojam dentro da bolsa escrotal. Então nós temos aqui o saco ou bolsa escrotal, que aloja o testículo. Algumas vezes esse processo não ocorre da forma prevista e os testículos se mantêm no abdômen. Isso é chamado de criptorquidia e compromete a produção de espermatozoides. E ela pode ser tratada ou à base de hormônios ou, dependendo do caso, com intervenção cirúrgica. O saco escrotal, ele se encontra do lado externo, ele se encontra externo ao organismo. E por que isso acontece? Por que ele fica pendurado do lado de fora do corpo? É por conta da produção de espermatozoide e também dos hormônios sexuais. Vamos entender um pouquinho melhor. Acontece que a produção de espermatozoides e de hormônios dentro do saco escrotal, ela acontece na sua forma mais eficiente
em torno de 2 a 3 graus mais baixo do que a temperatura interna do nosso organismo. Enquanto a gente mede aí 36, 37 graus, os testículos, o saco escrotal, ele funciona numa temperatura um pouco mais baixa. Essa temperatura mais baixa otimiza a ação das proteínas, das enzimas, das estruturas que estão envolvidas ali na produção, tanto dos espermatozoides quanto dos hormônios sexuais. As variações na temperatura do ambiente fazem com que os músculos lisos que permeiam os testículos contraiam ou relaxem, trazendo o saco escrotal para mais perto do corpo quando tá frio, E aí ele precisa ganhar calor, então ele chega mais pertinho do corpo, ou então se afastando quando tá calor. E aí ele precisa se manter mais resfriado do que a temperatura do corpo. É por isso que quando tá frio, o pênis e o saco escrotal, eles parecem estar com tamanho reduzido, porque eles estão mais pertinho ali do corpo. Dentro dos testículos, existem espaços que são chamados de lóbulos. E cada lóbulo é preenchido por uma série de túbulos contorcidos, que são chamados de túbulos seminíferos. E é dentro desses túbulos que estão as células que dão origem aos espermatozoides. Elas são chamadas de células germinativas primordiais. Além delas, existem também as células de Leydig, que são responsáveis pela produção da testosterona. A testosterona é um hormônio responsável tanto pela maturação dos espermatozoides, quanto pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários masculino, como, por exemplo, o surgimento de barba, a deposição de músculo na região torácica, o engrossamento da voz, enfim, dentre outras que a gente vai falar mais pra frente. Também nessa região existem as células de Sertoli, que são responsáveis por produzir o estrógeno, que é um hormônio que age aí na produção, ajudando na produção dos espermatozoides. Para as células primordiais darem início ao processo de formação dos gametas, que é o processo conhecido como espermatogênese, elas precisam da ação do ácido retinóico. As células que já estão maduras o suficiente reagem com esse ácido e iniciam o processo de diferenciação. As que não reagem a eles, elas se mantêm indiferenciadas e elas vão se dividindo e dando origem a outras células primordiais que uma hora vão se diferenciar e produzir mais espermatozoides. Depois de serem produzidos, os espermatozoides aqui no túbulo seminíferos, eles passam para essa região chamada epidídimo. O epidídimo é um órgão em forma de C que fica apoiado no testículo. Lá no epidídimo, os espermatozoides amadurecem e aguardam o momento da sua liberação. Entre o processo de produção, que começa ali na ativação das células primordiais germinativas, todo o processo de mitose, meiose, diferenciação, a gente vai falar sobre isso nas nossas próximas aulas. Amadurecimento no epidídimo, o espermatozoide leva cerca de 70 dias para ficar pronto. Os espermatozoides que não forem liberados em situações aí de abstinência sexual, eles são degradados. No momento da liberação, os espermatozoides saem do epidídimo e seguem para dentro do ducto deferente, esse cara que está subindo aqui, ó. No trajeto, eles passam por outros órgãos. Vamos ver aqui por onde o ducto deferente vai passar. Nesse desenho, o ducto deferente está representado por essa linha preta aqui. Então, ele vai passar inicialmente pelas vesículas seminais. Elas produzem uma secreção que corresponde a aproximadamente 60% do volume do esperma e é composta de frutose, que é o açúcar que fornece energia aos espermatozoides. Eles precisam de muita energia para fazer o seu movimento circular, com a cauda e se movimentar de forma muito rápida. Também tem a vitamina C, que aumenta a qualidade dos espermatozoides. Existem também prostaglandinas, que constituem esse líquido seminal. Elas são proteínas, a gente já falou bastante delas ali no sistema imunológico, mas existem várias funções, vários tipos e várias funções. Nesse caso, elas vão ajudar a melhorar a mobilidade da cauda dos espermatozoides. Além disso, elas funcionam como um indutor químico, permitindo a contração uterina reversa, que é um movimento que ajuda o espermatozoide a fluir, a subir em direção à tuba uterina, que é onde ocorre a fecundação. Tem também, nesse líquido seminal, o fibrinogênio. O fibrinogênio ele é um anticoagulante
E nesse caso aqui, ele serve para dar viscosidade ao esperma. É o que dá aquela consistência grudenta, importante para manter os espermatozoides juntos durante todo o percurso, senão eles se dispersam e eles não conseguem chegar no seu destino. Depois que eles atravessam o canal vaginal, passam ali pelo útero, eles começam a ser dispersados. Então existem enzimas que fazem o efeito oposto do fibrinogênio. Enquanto o fibrinogênio mantém eles mais aderidos, mais unidos uns aos outros, essas enzimas fazem a dispersão. Então o líquido, o sêmen na realidade, ele começa a se liquefazer, permitindo que os espermatozoides busquem aí a sua direção. Dentre essas substâncias que estão presentes no esperma e fazem essa liquefação do esperma, nós temos a fibrinolisina, que é produzida aqui na vesícula seminal, e o PSA, que é o antígeno prostático específico, que é produzido na próstata. Falando nela, a próstata está localizada aqui bem embaixo da bexiga e produz o líquido prostático. E ele tem esse PSA que a gente falou, e também ele é rico em substâncias alcalinas que têm a função de proteger o espermatozoide contra a acidez do canal vaginal. Lesões na próstata, inclusive o câncer, promovem a liberação do PSA na corrente sanguínea. É por isso que é possível medir o PSA nos exames de sangue. Esse exame é comum em homens com mais de 40 anos, bem como o exame de toque, né? Quando o homem é jovem, ele tem a próstata do tamanho aproximado de uma noz. Ao longo do envelhecimento, é normal aumentar o tamanho, só que algumas vezes esse aumento pode significar o surgimento de doenças como câncer. Se o exame de toque detecta alteração no tamanho da próstata, o médico solicita o PSA e outros exames específicos aí para identificar o que está acontecendo. Quando o homem é estimulado, junto com o processo de ereção, ocorre também a liberação de um líquido transparente, lubrificante, que é produzido pelas glândulas bulbouretrais, também chamadas de glândulas de Cooper. Essa secreção ela tem duas funções: a lubrificação, como a gente acabou de dizer, já que o ato sexual ocorre com atrito, e também fazer a limpeza da uretra. Mas por que a limpeza? Nos homens, a uretra é um ducto comum entre o sistema urinário e reprodutor. Como a urina tem um caráter ácido, esse pH baixo poderia danificar os espermatozoides. Então, esse líquido lubrificante produzido aqui na glândula, ele vai passar pela uretra e vai fazer a limpeza, tirar a acidez da uretra. O homem libera os seus espermatozoides junto com as demais substâncias produzidas nos órgãos que a gente acabou de falar, num processo conhecido como ejaculação. E a ejaculação ela vem associada a um conjunto de contrações musculares que acontecem aqui em toda a musculatura lisa e que dão a sensação do prazer, que é o que a gente chama de orgasmo. Então vem cá, vamos resumir. O que o homem libera no processo de ejaculação é o esperma ou sêmen. E o que ele é? Ele é um conjunto dos espermatozoides, spits para os íntimos, produzidos aqui nos túbulos seminíferos, o líquido produzido pela vesícula seminal, o líquido prostático e o líquido lubrificante da bulbo uretral. Tudo isso forma o chamado esperma ou sêmen. O homem libera em torno de 3 a 4 ml de esperma por ejaculação. E a velocidade com que ele sai no processo é em torno de 40 km por hora. A uretra, por onde sai o esperma, ela se abre nesse orifício aqui chamado ósteo. O ósteo ele é um ducto comum, ele é uma abertura comum, tanto para a saída da urina quanto para a saída do sêmen. E ele está localizado nessa região do pênis, que é chamada de glande. A glande ela é recoberta por uma camada de pele conhecida como prepúcio. O prepúcio ele recobre a glande e dessa forma ele a protege. Mas também é importante que seja possível puxar toda a pele do prepúcio e exteriorizar a glande para facilitar o processo de higiene. Muitas vezes
O prepúcio ele não permite a saída da glande. Esse processo é chamado de fimose e em muitos casos ele é cirúrgico, é uma cirurgia simples e o médico retira essa partezinha da pele em excesso, permitindo a exteriorização da glande. É importante que ela seja exteriorizada para conseguir fazer o processo de higienização. Vamos olhar aqui, ó, essa estrutura que foi desenhada, que a gente desenhou aqui. Então aqui, imagina que é o pênis cortado. Eu posso imaginar a aflição que vocês estão sentindo, meninos. Então ele tá cortado aqui, um cortezinho para a gente ver como é que ele é lá dentro. Então olha só, nós temos aqui a pele que recobre essa estrutura composta por corpos cavernosos. Esses corpos cavernosos, eles são vascularizados. E quando eles se enchem de sangue, eles permitem a ereção do pênis. Não é musculatura que permite a ereção do pênis. Se fosse musculatura, seria possível a hipertrofia. Então, treinar faria um aumento do pênis. Mas não há nada, absolutamente nada, nenhum produto milagroso que consiga fazer o pênis aumentar de tamanho. Ele vai, obviamente, no processo de ereção, parecer maior porque ele está rígido, ele está cheio de sangue. Mas isso se dá por conta do enchimento dos corpos cavernosos. Bom, após a ejaculação, após o orgasmo, o fluxo de sangue que estava muito concentrado aqui, ele volta para sua atividade normal, volta lá para sua circulação normal e o pênis volta a ficar com o seu tamanho normal sem estar ereto. E aí então, depois de se recuperar, é que o homem consegue voltar à atividade sexual. Ele precisa de um tempo por conta da diminuição dos diversos hormônios que são produzidos aí no seu organismo nesse processo. Então, quando eles estabilizam, quando eles diminuem, o homem consegue retornar à sua atividade sexual. Bom, a gente falou ali no início que para acontecer o processo de cópula, o órgão sexual masculino e feminino eles precisam ser complementares. Então, para complementar essa aula, na semana que vem a gente vai falar sobre a anatomia interna e externa do sistema reprodutor feminino. Não percam, hein? Eu conto com a presença de vocês. Curte o canal, se inscreve, compartilha. Vamos espalhar conhecimento. Até a próxima!